Tive 2 abortos espontâneos. O primeiro foi antes de ter meu filho. Engravidei e com 7 semanas perdi. O segundo foi após ter meu filho. Ele tinha 1 ano e 11 meses e eu perdi com 8 semanas. Apesar de ser tão comum isso acontecer, ou seja, 25% das gestações acabam em aborto espontâneo. Pouco se fala sobre o assunto. E isso tudo faz com que a gente se sinta perdida, cheia de dúvidas e muito mal. Por que existe esse tabu? Ou será que não falamos sobre isso porque é doído e nos sentimos culpadas e envergonhadas? Sim, eu também senti tudo isso. E agora eu vou dar o meu relato. Quem sabe ele ajuda alguma mulher que está passando por isso, né? No meu primeiro aborto, eu fiquei bem chateada. Eu tinha criado muitas expectativas com a nova e primeira gravidez. Contei para os amigos mais próximos, familiares, e de uma hora para outra eu vi tudo desabar. Simplesmente comecei a ter cólica e um pequeno sangramento. Após 2 dias, o sangramento aumentou como uma menstruação. Aí eu repeti o beta-HCG e tinha caído absurdamente a taxa hormonal. Era a confirmação de que a gravidez não tinha vingado e o corpo iria expelir. Eu não cheguei a fazer nenhum ultrassom antes disso, mas demorou 7 dias para o corpo expelir. Fiquei na espera, eu não quis fazer curetagem, porque a curetagem faria com que eu tivesse que esperar pelo menos uns 3 meses para engravidar novamente. E se o corpo expelisse de maneira natural, no próximo ciclo eu já poderia tentar engravidar de novo. Durante esses 7 dias eu vivi meu luto. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Eu me perguntei por que comigo? Acho que todo mundo se pergunta isso. Eu era professora de yoga, vegetariana, vivia de forma saudável, corria. Eu não entendi como meu corpo não tinha conseguido manter a gestação. Aí depois eu fui aceitando, pensando que eu simplesmente tinha caído na estatística. Eu tive orientação da minha médica para esperar o corpo expelir naturalmente, porque às vezes pode demorar até 30 dias. Aí no dia que o corpo expeliu meu bebê, eu senti fortes dores. A minha médica disse que já eram contrações. E foi muito, muito forte, como um parto, só que bem mais leve. Eu passei a madrugada inteira com essas contrações. Depois eu fiz um ultrassom e nós confirmamos que meu corpo já havia expelido tudo. Algumas vezes ainda é preciso fazer uma curetagem depois, porque ainda pode sobrar parte do saco gestacional, da placenta. Graças a Deus eu não precisei. Aí nos dias que se passaram eu já estava melhor, mas eu ainda sentia um vazio dentro de mim. E no mês seguinte eu estava grávida novamente. Passei a minha gestação inteira, toda, muito feliz, mas com muito medo de perder. Apenas após o 4º mês eu me senti um pouco mais segura. Mas sempre que eu ia ao banheiro, eu olhava com frio na barriga, com medo de ter sangue. Isso é muito duro. Foi realmente um trauma. O meu filho nasceu de parto natural. Eu tive uma gestação muito saudável, sem nenhuma intercorrência. Ou seja, meu corpo conseguia gerar uma criança sim. E eu não precisava mais duvidar de mim, nem me culpar. E daí, quando ele ia fazer 2 anos, eu engravidei novamente. Dessa vez não tinha sido tão planejado, mas eu fiquei em êxtase com a ideia de ser mãe de segunda viagem. Mas eu não quis fazer beta-HCG, eu queria esperar mais. Eu não queria criar muitas esperanças, porque eu tinha medo de perder. Também não contei a ninguém sobre a minha gestação, só para o meu marido, claro. E aconteceu o que eu temia, de novo comigo. O processo do aborto foi o mesmo, começou com um sangramento mais leve, depois intensificou, depois o corpo expeliu com contrações fortíssimas, só que dessa vez foi bem mais rápido. Eu não fiquei a noite toda com dor, só algumas horas. Já era o meu 3º parto, né? Eu fiquei arrasada, foi bem pior do que a primeira vez. Eu acho que porque eu já sabia como que era ser mãe, eu já conhecia essa aventura, esse amor arrebatador. E assim a perda me bateu bem mais. Eu passei quase 2 meses bem mal, em luto, chorando. Até que, por sugestão da minha terapeuta, eu escrevi uma carta para o meu filho, que se foi com apenas 8 semanas de existência. Essa carta está publicada no meu livro, Mãe de Primeira Viagem. E isso me fez melhorar, olhar para trás com carinho, falar do assunto sem ressentimentos. E acabei contando para algumas pessoas sobre a minha experiência e até já fui procurada por outras que passaram por isso, né? E que pediram conselhos, palavras amigas. Eu não tive esse apoio e hoje eu faço questão de dar esse apoio a pessoas queridas. Quando ninguém fala sobre o assunto, fica muito mais difícil passar por isso. Você não acha? Então me conta, você já passou algo parecido? Como você lidou com a situação? Eu sou Lígia Menezes, editora do site Revista Ana Maria e mãe de um menininho de 3 anos.
Sou autora de livros infantis e de um livro sobre puerpério para mães. Até a próxima. Tchau!